Opa, e aí galera, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho de ACLs com vocês, as Access Control Lists de uma tabela, ou listas de controle de acesso. Mas primeiro, acho que a gente pode considerar, em relação a uma tabela, que ela é a entidade mais básica do banco de dados no ServiceNow. Portanto, eu tenho já preparado aqui em uma instância uma tabelinha. E essa tabela eu criei aqui três campos, aliás, customizados, fora os campos default. É uma tabela customizada também, no escopo global do ServiceNow. E essa tabela aqui, gente, ela já tem 4 ACLs. A gente vai chegar nos tipos de ACLs na sequência, tá? Essa tabela aqui também ela tem uma role. E isso aconteceu no momento que eu criei a tabela, a criação dessa role e por consequência as ACLs, e depois a gente vai ver que essa role ela tá como uma require role dentro de cada uma daquelas ACLs ali. E aquelas ACLs, por sinal, elas são o que nós definimos como CRUD, né? O create, read, o update e o delete. No caso do ServiceNow não tem update, mas ele corresponde como write, tá? É a mesma coisa. Então se a gente vê aqui, ó, o CRUD são as operações da ACL, tá? Então CRUD as operações da ACL. Bom, como eu estava falando, essas ACLs e a role da tabela, elas são criadas por default no ServiceNow quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, né, um dos caminhos para criar a tabela no ServiceNow. System Definition, Tables. Eu venho no botãozinho New para criar uma nova tabela. E aí, percebam que essa opção aqui, ó, na aba Controls, normalmente ela já fica marcada, Create Access Controls. Então, com esta opção marcada, ele cria a role e cria as ACLs para tabela e atribui essa role aqui em cada uma das ACLs do CRUD. Tá? Então, só queria mostrar isso para vocês. Em relação a essa tabela aqui que eu chamei de issues, eu vou pegar essa role aqui da própria tabela e vou atribuir a role a um grupo que eu criei, chamei esse grupo de pessoas. Eu tenho aqui dentro dois usuários, ó, o pessoa 1 e o pessoa 2. Vou atribuir então essa role da tabela issues ao grupo pessoas. Por herança, os membros desse grupo vão receber essa role. Beleza, deixa eu só dar um reload aqui para a gente confirmar. Ok, a role é atribuída ao grupo. Agora, se eu entrar em cada um dos usuários, membros do grupo, eles vão ter essa role também por herança. Show! Então, essas ACLs aqui, se nós visitarmos cada uma delas, a configuração delas vai estar igual, só muda a operação. Então, eu vou abrir aqui a ACL de Create. Vocês vão ver aqui, ó, aqui na Require Role, a gente tem a role da tabela. Tá? E as demais estão idênticas. Como falei, só muda a operação. Eu preciso, né, para poder modificar essa ACL, se eu quisesse, fazer a elevação de privilégios. Então eu venho aqui no User Menu, Elevated Role, marco aqui a opção Security Admin e dou um update. E aí com isso, só lembrando, eu consigo daí fazer a manipulação dessas ACLs. Posso também criar novas ACLs para a tabela, que é o que a gente vai fazer na sequência. Tá? Beleza. Então, tendo essas ACLs aqui, que já a gente vai entrar um pouquinho mais nos tipos de ACLs. Agora o ServiceNow me sacaneou aqui, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui em Tables. Tables. Deixa eu achar a nossa tabelinha aqui.
Beleza. Voltamos. Então já já a gente vai ver sobre tipos de ACL, os demais tipos de ACL, porque essas ACLs aqui é o que a gente pode definir como table.none, que se refere a toda a tabela. Então a gente pode dizer que com aquelas ACLs ali que o CRUD proporciona, que é table.none, e por que é table.none? Se eu entrar aqui na ACL, ó, vocês vão ver que é o nome da tabela, none. E a gente vai ver depois os demais tipos. Mas essa tabela aqui, então, essa ACL, ela é a porta de entrada. Essas ACLs aqui são a porta de entrada para os usuários poderem interagir com os registros da tabela. E ponto. Tá? Então, só para a gente fazer o experimento aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a minha instância numa outra guia e vou impersonar. Vamos pegar aqui o pessoal 1, tá? Porque agora ele vai conseguir mexer naquela tabela. Antes ele não deveria conseguir mexer, tá? Então vou dar aqui o impersonate user, pessoa 1 ou pessoa 2, poderia ser também, tanto faz. Beleza. Aquela tabela, tá, gente? Eu acabei não criando application menu e nem módulo para ela. Então eu vou acabar tendo que pegar aqui pelo nome da tabela comando.list, tá? Então issues.list para ele poder listar os registros da tabela, como não tem registro, né? Mas então o que ele está fazendo aqui? Está fazendo uso da ACL de operação read. E ele também poderia fazer o uso da ACL de operação create. Vamos fazer agora, então vamos criar um registro. Botãozinho new. Essa tabela então ela tem 3 campos. O who é um campo referência para a tabela sysuser do ServiceNow, tabela sys_user. Vou colocar aqui pessoa, e aí ele tem aqui o pessoa 1 e pessoa 2, ele vai criar um registro e vai se definir aqui como who. When, vou colocar aqui, pode ser a data de hoje, tanto faz. E what, vou colocar something 1. E vou dar um save aqui nesse registro. Tá? Agora, ele vai definir o outro registro para pessoa 2. Vou clicar aqui e vou dar um insert, e aí eu volto para a lista de registros. Então ele criou, que até ficou igual, né? Podemos trocar aqui pela lista só para não confundir. Something 1, something 2. E aí aqui os usuários de referência então são diferentes, né? Um é ele mesmo e o outro não é ele. Tá? Então criou ali 2 registros na tabela fazendo uso da operação create. E óbvio, ele também consegue alterar registros já existentes. Tá? Vocês viram ali que eu fiz até alteração pela lista mesmo. Né? Então tá tudo certo. Também ele consegue fazer delete, ó. Ele pode marcar os registros, vir aqui no Actions on Selected Rows e o botãozinho delete está habilitado. Também quando ele abre o registro aparece no canto superior direito ali do formulário o botão delete. Então tá show de bola, ele tá conseguindo fazer qualquer coisa nessa tabela. Tá? Só que agora, deixa eu dar aqui um end impersonation. Vou elevar os meus privilégios aqui nessa guia mesmo. Security Admin, Update. E aí eu vou voltar para a primeira guia aqui do meu browser, ó. Porque daí, como aqui eu estava elevado ainda e estava na tela das configurações aqui da tabela, o ServiceNow nem percebe que eu perdi a elevação por estar impersonando alguém em outra guia. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa ACL, ó, de operação write, e vou colocar uma condição nessa ACL. Então vem aqui em condition, e vou definir aqui o seguinte, ó. Vou definir aqui o who
Vou usar aqui um operador isDynamic. E o isDynamic, ele, como o próprio nome diz, é um operador dinâmico. Então eu estou definindo uma condição aqui dentro dessa CL de operação write que vai permitir a atualização de registros apenas quando os usuários tiverem essa role aqui e atenderem essa condição, ou seja, who isDynamic me. Então, no campo referência para a tabela sysuser, tem que estar definido o usuário que estiver logado na instância no momento. Tá? Então, vou dar um update aqui. Podia dar um save também, mas dar um update, volto para a tela anterior. Na realidade, eu não voltei para a anterior exatamente. Deixa eu dar um table aqui, nossa Aegis, só para voltar aqui. Tá? Então não mudou nada, a gente não criou a CL, a gente só colocou uma condição em uma CL já existente. Eu vou agora aqui de novo na guia que a gente impersonou o Pessoa 1 mais cedo e vou impersonar ele novamente, para a gente ver o que aconteceu. Beleza, voltei aqui para a guia, que eu estou impersonando a pessoa. Deixa eu ver se está no histórico. Ó, está no histórico, a lista de issues da tabelinha. Então consegue ler registros, claro, a gente não mudou nada na CL de leitura. Se ele entrar nos registros, ó, ele não consegue alterar. Porque não é ele, né? Só que se ele vier aí para um registro onde é ele consegue alterar. Então a ACL está respeitando a condição que a gente definiu. O campo who tem que estar definido aqui como usuário de referência a pessoa que estiver logada no service final. Tá? Só que olha o que aconteceu agora. Se eu quiser criar um novo registro, new, eu não consigo. Daí a gente pode parar e pensar, poxa, tá, mas eu mexi na CL de write, eu não mexi nada na de create. Pois é, para o ServiceNow a gente pode entender o seguinte, quando nós estamos criando um registro, o ServiceNow entende que os valores dos campos vão sair de empty para alguma coisa. Então ele espera que, como valor aqui para esse cara poder criar um registro, esteja definido o usuário dele aqui no campo who, só que não tem um default value para esse campo, então ele não vai conseguir criar registro. E o que a gente pode fazer, o que a gente precisa agora fazer para corrigir isso? A gente precisa criar uma ACL mais específica, que dê mais poder para esse cara. Então vamos parar aqui de impersonar. Vou fazer a minha elevação aqui agora, ó, Elevated Role. Security Admin. E ó, qual ACL a gente vai criar? O que a gente estava usando agora? Table.none diz respeito a toda a tabela. Agora a gente vai dizer table.asterisco, que se remete a todos os campos da tabela. Essa ACL que a gente vai criar agora aqui, esse tipo de ACL que a gente vai criar agora, ela é mais específica, dá mais poder do que essas ACLs padrões aqui da tabela, tá? Então, olha só, vamos novamente lá na nossa tabela, eu vou vir aqui no botão New, beleza, operação Create, só que ao invés de colocar none aqui, eu vou colocar asterisco. Eu poderia até botar uma descrição aqui, o usuário pode criar registros na tabela indiferente de condições de ACLs menos específicas, mas enfim, fica a critério de cada um. Eu acho que é sempre interessante colocar description nas ACLs para a gente saber, mas aqui a título de experimento não vou colocar. E claro, aqui embaixo na role, eu vou definir então a role da nossa tabela, que é o underline issues underline user. E vou dar um submit aqui nessa CL. Continue. Beleza, deu certo, senão sempre tá me mandando para última tela que eu visitei, inclusive na outra aba, mas tudo bem, eu volto aqui para a tabela. Ó, agora a gente tem 5 ACLs nessa tabela. 4 menos específicas e uma mais específica, que vai dar mais poder para o usuário.
Beleza, então vamos impersoná-lo agora na aba que a gente já estava fazendo isso antes. Pessoa 1, impersonate user. Vou vir aqui no histórico, lista de issues, e vou tentar criar uma nova issue. New. Agora ele consegue criar. Então, se ele criar uma issue e se colocar aqui como referência no campo who, ele consegue continuar alterando o registro. Só que, se ele criar um novo registro e colocar outra pessoa aqui como referência, eu estou usando pessoa 1 e pessoa 2, mas poderia ser qualquer outro usuário no ServiceNow, tá, gente? Qualquer outro usuário que não fosse o pessoa 1 aqui, tá? E criar um registro não se colocando aqui como referência, ele pode criar registros. Ele tem esse poder maior. Só que depois, aí entra em ação aquela CL que a gente colocou a condição antes. Que ele não pode depois fazer a alteração de registros. Onde ele não atenda a condição, né? Que seria ele ser o usuário aqui de referência no campo. Tá? Então aqui a gente acabou usando, né, essa CL aqui de create, que se remete a todos os campos da tabela. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vou parar de impersonar ele aqui. Vou me elevar novamente. Volto para a aba aqui que tem as configurações, as propriedades aqui da nossa tabela. Minhas ACLs. E nós vamos usar agora a ACL de tipo table.field, que é um campo específico na tabela. A gente vai restringir o acesso do nosso pessoa 1 ou pessoa 2 em relação a alterar um campo específico da tabela. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma nova CL, new, ela será de operação update, que no caso do ServiceNow, como a gente já falou, é write, e eu vou definir aqui um campo. Vai ser o campo when, tá? Na require role, o que eu vou fazer? Eu vou colocar qualquer role aqui do ServiceNow que não seja a role aqui da tabela, que por sinal é a role que está associada ao grupo pessoas, tá? Então vou botar... Opa! Falei uma coisa, queria fazer outra. Role ITIL. E vou dar um submit, tá? Porque eu não quero que o pessoal ali do grupo pessoas possa alterar valores do campo when. Tá? Ó. Agora tá aqui a nossa CL de operação write que inibe a alteração no campo when apenas para os usuários que tenham a role ITIL. Vamos agora testar isso, como ficou. Impersonate. Pessoa 1. Histórico, issues. Opa, eu entrei numa issue. Queria entrar na lista, a lista tá aqui. Beleza. Bom, vou entrar em um registro onde ele poderia fazer alterações. No caso, ele é o usuário aqui de referência no campo who. Vem aqui em Summit 1. Ó, ele consegue modificar o campo who, ele consegue modificar o campo what, mas o campo when ele não consegue modificar. Então vejam que aquela condição que a gente definiu anteriormente nessa ACL aqui de operação write está sendo respeitada. Tá? Ele consegue alterar o campo,
who e o campo what. Mas agora, essa ACL aqui, que é mais específica, e por consequência dá mais controle, ele não tem privilégio no campo when. E aí acaba que ele não consegue alterar valores aqui de data, por exemplo. Tá? E criar new. Criar ele consegue, ó. Então ele poderia se colocar aqui, definir uma data, vou botar até, sei lá, 2 dias atrás. Definir o what aqui. Como ele é usuário de referência aqui, ele consegue seguir modificando os campos que ele tem permissão, que é o próprio campo who e o campo what, mas o campo when ele não consegue mudar. Tá? Então, essa ACL aqui que nós criamos mais cedo, que é todos os campos da tabela, ela segue funcionando e dando os privilégios para o usuário, criar registros e preencher os valores dos campos em qualquer campo da tabela. Tá? Só que daí essa ACL aqui, depois que o registro está criado, e é claro, porque ela é de operação write, ela não deixa mais ele mexer no campo when, porque ele não tem esse privilégio. Então aqui, gente, nós vimos os 3 tipos de ACL. Table.none, que se remete a toda a tabela, então a gente pode dizer que essa ACL aqui é a porta de entrada para a tabela. Porém, a gente tem ACLs mais específicas, que dão mais controle, têm mais poder, ou tiram, né, poder dos usuários. Que seria table.asterisco, que é todos os campos da tabela, e depois table.field, um campo específico da tabela. Tá? Então, vejam que é bem assim expansiva essa possibilidade que a gente pode colocar em termos de permissões em uma tabela. Tem bastante possibilidade aqui para a gente definir essas regras mesmo. E aí, com isso, eu muitas vezes acabo fazendo até uma analogia com o pessoal em relação a esses tipos de ACL. Ó. Esse desenho aqui, até já postei no LinkedIn, enfim, o pessoal acha bacana e eu gosto sempre de fazer. Inclusive a ServiceNow traz analogias semelhantes nos cursos oficiais, então não é algo exclusivo meu, eu só adaptei. Né? Então, ó, imagine que um prédio é o mesmo que uma tabela no ServiceNow e que suas salas são equivalentes aos campos dessa tabela. Aí neste caso, ó, table name.none. O que isso significa? Bom, se o prédio é a tabela e table name.none é a CL que controla essa tabela, né? Aqui a gente nem está falando de operação especificamente, né? Vamos entender que a operação daí seria o próximo passo em relação ao usuário aqui poder passar ou não por essas ACLs e aí a operação que ele vai poder fazer lá na tabela. Então, table.none seria acesso à porta principal do prédio. E o table name .field name, então table.field name é acesso a uma sala específica do prédio. E o table.asterisco é acesso a todas as salas do prédio. Porque vamos pensar, pode ser que eu tenha alocado uma sala nesse prédio. E aí eu recebi lá uma chave da porta principal. Só que se a minha sala tiver uma tranca, eles também vão ter que ter me dado uma chave para eu poder acessar a minha sala. Tá? Então, aqui tem algumas coisinhas aqui pra gente pensar, né? Ter acesso ao prédio significa ter acesso às salas também? Não. Pode ser que me deram acesso só à porta principal, mas não acesso às salas. Então, eu não tenho a ACL mais específica aqui. Ter acesso às salas significa ter acesso ao prédio? Também não necessariamente. Porque se eu sair atrasado de casa e levar só a chave da minha sala e não levar a chave da sala da porta principal do prédio, eu não vou conseguir acessar. Bom,
aqui mais uma frasinha pra gente pensar, né? Considera que a chave da porta principal do prédio é uma, enquanto a das salas pode ser outra. Gente, era isso que eu queria mostrar, tá? Eu acho que esse vídeo até ficou um pouquinho mais extenso do que eu costumo fazer, mas como é bem hands-on aqui e tudo mais, acaba se estendendo e esse assunto de ACL ele é bem vasto, como comentei. Mas era isso que eu queria mostrar por hoje, tá? Espero aí que vocês tenham entendido. É, qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários, enfim, que a gente vai interagindo. Então tá. Falou, valeu e até a próxima.